Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, CAPED-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço ainda que o CAPED, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico dos Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, funciona de forma presencial todos os sábados, no horário das 14 às 16 horas. É um curso totalmente gratuito para todos os professores de todas as faixas etárias da nossa casa publicadora, desde o maternal até a classe de adultos. Portanto, participe também, você que é da nossa região, de forma presencial do nosso CAPED. Olá, meus irmãos, professores e amantes da Escola Dominical, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para gravar mais um vídeo e dessa feita nós estamos iniciando o último trimestre, o quarto trimestre de 2019. E nesse trimestre nós estaremos estudando sobre um tema muito relevante para as nossas vidas espirituais, cujo tema é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então nós estaremos estudando que gira em torno da monarquia ou do início da monarquia de Israel. O nosso comentarista dessa lição é o pastor Osiel Gomes. Ele é escritor, conferencista, bacharel em teologia, direito e graduado em filosofia. Ele é líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, Maranhão. Então, o nosso comentarista dessa revista, ele é alguém que tem todo o conhecimento teológico e toda uma bagagem para estar trazendo para nós esse tema muito importante, que é o governo divino em mãos humanas. Nesse vídeo, eu vou me ater pouco à lição, porque eu gostaria de convidar você para termos um olhar panorâmico do tema, do contexto em que ocorre o 1º e 2º livro de Samuel e as verdades que serão abordadas ao longo desse quarto trimestre. Primeiramente, eu gostaria de pensar com você sobre o tema da nossa lição, que é o governo divino nas mãos humanas. Olha que interessante. Embora o governo seja divino, ele está em mãos humanas. E é importante a gente pensar que as mãos humanas não anulam o governo divino, ou seja, não anula o controle de Deus. Deus, apesar de ter concedido aos homens o seu governo, isso não anula o seu cuidado e nem o seu controle sobre todas as coisas. E apesar do governo ser divino, ele não anula a humanidade dos homens, ou seja, ao longo dessa lição, desse trimestre, nós vamos observar que líderes foram chamados, levantados por Deus, homens como Samuel, Davi, e nós vamos perceber que apesar deles terem sido levantados por Deus, há momentos de fragilidade. Então, observe que o governo é divino, mas ele não anula a humanidade, a fragilidade desses homens. Então, o governo divino em mãos humanas, é importante a gente pensar isso, né? Que embora o governo seja divino, ele não anula a humanidade dos homens que ele concede esse governo, e apesar de serem homens, de serem humanos, ele não anula o controle de Deus. Deus está no controle ao longo da história do povo de Deus, da igreja. Nós vamos observar que Deus nunca perdeu o controle do seu povo e da sua igreja. Muito bem. Primeiramente, é interessante a gente pensar qual era o desejo de Deus para com o seu povo.
Se nós observarmos em Êxodo capítulo 25 e 8, quando Deus, no contexto em que Deus está dando as diretrizes a Moisés para a construção do tabernáculo, o desejo de Deus está expresso no versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo, que diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então o desejo de Deus inicialmente não era que houvesse uma monarquia teocrática, mas que houvesse uma teocracia, onde o próprio Deus seria o líder e o rei do povo, em que líderes como Moisés, Josué seriam levantados para consultar o Senhor. Então, o desejo inicial de Deus era de estabelecer essa relação mais próxima com o povo, abrindo caminho para aquilo que o homem perdeu lá no Éden, né? Quando Deus forma o homem à sua imagem e semelhança, o desejo de Deus era de se relacionar, de ter uma relação muito próxima com o homem. Mas o pecado veio, o homem deu lugar ao pecado, e aí, por causa do pecado, o homem é afastado de Deus, e agora Deus começa a construir o caminho de volta para que o povo ele pudesse novamente estabelecer essa proximidade com o homem. E nós vamos observar Deus chamando Moisés, pedindo a Moisés que construísse um tabernáculo, uma casa de adoração, para que ele pudesse habitar entre o povo. Então esse era o desejo original de Deus para com o seu povo, de essa relação mais próxima, essa relação mais íntima com o seu povo. No capítulo 32 de Êxodo, nós vamos observar que o povo, mais uma vez, enquanto Moisés está no monte recebendo as tábuas da lei, nós vamos observar que o povo mais uma vez peca contra Deus, provocando a ira do Senhor, ao ponto de Deus dizer para Moisés que iria destruir o povo. Aí nós vemos ali Moisés intercedendo pelo povo e dizendo ao Senhor o que as nações, os egípcios, as nações vizinhas, os outros povos iriam dizer do Senhor. Até é interessante que Deus ali, ele se coloca, mesmo sendo Deus, sendo divino, ele coloca como se fosse um homem discutindo com Moisés, e há momentos ali nesse diálogo de Deus com Moisés que dá a impressão, ou melhor, dá a impressão não, né? Deus permite até que Moisés, como se Moisés estivesse dando conselho para Deus. Então quando Moisés diz, olha, o que as outras nações vão dizer do Senhor, que o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para esse deserto para nos matar aqui. Então Moisés diz para o Senhor, usando ali o último recurso de argumento, ele diz, então tudo bem, se o Senhor for destruir o povo, então que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Então Deus diz para Moisés, olha Moisés, eu não posso riscar o seu nome, porque eu só risco o nome de quem peca, e você não pecou, quem pecou foi o povo. Então eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu não vou acabar com o povo, não vou aniquilar o povo, mas eu vou então mandar um anjo para ir com o povo. E interessante, irmãos, pensar que a proposta de Deus para Moisés era entre aspas, né? Era uma proposta muito boa, porque Deus disse para Moisés, olha, eu vou matar o povo e vou fazer de ti uma nova nação. Então, digamos que isso houvesse acontecido, o povo de Deus que surgiria a partir dali não seria os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas seria os descendentes de Moisés, né? Então, perceba que a proposta para Moisés não seria tão ruim, mas ele não aceita essa proposta, e ele diz para o Senhor, quando o Senhor então dá essa condição, coloca essa condição de que não aniquilaria o povo, mas a presença dele não iria mais com o povo, agora iria o anjo. Então Moisés diz para o Senhor, olha, não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Então Deus muda de ideia, como se Moisés tivesse convencido o Senhor
a mudar de ideia. Então, Moisés consegue fazer Deus mudar de ideia, Deus não mata o povo e a presença dele continua com o povo. Então, nós vamos observar que esse modelo de relacionamento em que Deus era o rei da nação e líderes eram levantados para consultar o Senhor e então orientar a nação de Israel, o povo de Deus, esse modelo dura muito pouco, que vai desde o Êxodo até a conquista de Canaã. Então, se nós fizermos uma conta aí, o período de peregrinação do povo de Deus no deserto é de 40 anos, e o período em que o povo leva para conquistar, sob a liderança de Moisés, Canaã, é de 30 anos. Então, esse período que nós poderíamos chamar de teocracia é um período relativamente curto, porque somado os 40 anos de peregrinação no deserto, mais os 30 de conquista, vai dar 70 anos desse modelo. Aí nós vamos observar que após a morte de Josué, então mais uma vez o povo se distancia do Senhor. Juízes capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10, nós podemos observar isso. Diz o seguinte: faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram Israel. Então observe que após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo, conquista a terra de Canaã e Josué morre. Ao morrer, nós observamos aqui, principalmente o versículo 10, ele diz o seguinte: e foi também congregado, ou seja, essa geração, ela morre. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram Israel. Olha o versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Balaíns. Essa expressão, e fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Balaíns, ela é muito recorrente no livro dos Juízes. Então, mais uma vez, o povo se distancia do Senhor. E agora, após a morte de Josué, o povo de Deus passa a ser liderado por juízes. Esse período é um período que durará aproximadamente 325 anos, que vai do ano 1375 ao ano 1050 a.C. E esse período nós poderíamos dizer que é um período de trevas espirituais em Israel. Porque enquanto Moisés estava vivo, liderando o povo, depois Josué, o povo tem uma direção, o povo tem um líder temente a Deus, um líder forte. Mas após a morte de Josué, não se levanta, observamos que não se levanta um líder do mesmo quilate de Moisés e Josué. O povo de Deus agora, eles passam a ser liderados por líderes tribais, que já existia na época de Josué. Então cada tribo ela tem o seu juiz, ela tem o seu líder, né, que é chamado de juiz. E na medida que as nações vizinhas se levantavam contra Israel, ou o povo de Israel se sentia ameaçado por qualquer outra ameaça, eles se uniam e um juiz era levantado, um desses juízes tribais era levantado sobre toda a nação para se defenderem. E nós vamos observar no livro dos Juízes que há pelo menos 15 juízes de nível nacional. Mas é interessante a gente entender que esses líderes chamados de juízes eram líderes tribais, ou seja, cada tribo
tinha o seu líder. E em um momento de ameaça, em um momento que toda a nação precisava se defender, eles elegiam dentre esses líderes um juiz para que ele então pudesse liderar o povo contra a ameaça, contra as nações, contra os inimigos do povo de Deus. Então, sob a liderança desses juízes sobre toda a nação de Israel, então o povo lutava contra os seus inimigos, Deus dava vitória, havia um avivamento nacional temporário, mas logo o povo se voltava para os balaíns, para os ídolos, e, como eu disse anteriormente, essa expressão que, mais uma vez, o povo fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, é uma expressão muito recorrente no livro dos Juízes. Então, o povo de Israel, durante esse período de aproximadamente 325 anos, que eles são liderados por juízes, como já disse anteriormente, poderíamos chamar de um período de trevas espirituais. Então é nesse contexto que os dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, entram em cena. E os dois livros de Samuel, eles são interessantes, eu diria que são os dois livros históricos, né? Porque quando nós olhamos para a classificação bíblica, a Bíblia ela não está organizada cronologicamente, ou seja, na ordem que os fatos foram acontecendo, mas por ordem de assuntos. Essa classificação ela é didática, né? Então, quando os livros canônicos foram reunidos, eles foram reunidos por ordem de assuntos. Então nós temos, por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, que vai contar sobre a origem da humanidade e a eleição de um povo para servir ao Senhor. Então, a partir do livro de Josué, que vai até o livro de Esther, esse compêndio de 12 livros é chamado de livros históricos. E os dois livros de Samuel, eles estão dentro desse compêndio de livros históricos, que mais uma vez eu reforço, que são os livros mais importantes. Por quê? Porque esses dois livros, eles vão fazer a transição desse período em que o povo de Deus iniciou esse relacionamento com Deus, que nós podemos chamar de teocracia, em que Deus era o próprio rei da nação, e depois desse período de trevas espirituais em que a expressão o povo mais uma vez fez o que era mal diante do Senhor, ela é recorrente. Então Deus levanta Samuel e como uma restauração do sacerdócio, e sob a autoria de Samuel, depois nós vamos ver aqui quem são os autores desses dois livros. Samuel, ele trata os dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel, ele trata da narrativa dessa transição que nós podemos chamar de teocracia para uma monarquia teocrática, né? Então esse período, como é que nós vamos observar, a própria lição vai trazer para nós como é que esse período de trevas pode ser chamado. Nós vamos observar Juízes capítulo 17, versículo 6, e depois essa expressão ela será repetida também em Juízes capítulo 21 e versículo 25. Juízes 17, 6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, observe, não havia rei, porque o povo havia rejeitado o Senhor como seu rei. Eles viviam sob lideranças tribais, e essa liderança tribal eram lideranças fracas. Eles não, também, assim como o povo, ou melhor, o povo era reflexo desses líderes, né? Por isso que eles se distanciavam do Senhor, ao ponto do versículo dizer que naquele dia cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, o povo de Deus, nesse período, eles estavam vivendo uma verdadeira anarquia. Então, o livro, os relatos de 1º e 2º Samuel vai
é importante porque faz essa transição, né, desse período em que o povo estava perto de Deus sob a liderança de Moisés e Josué, para agora, a partir da liderança de Samuel, passando por Saul, no início do governo de Saul e Davi, o povo retorna novamente a conhecer ao Senhor, e essa relação entre Deus e o povo e Deus, ela volta a se aproximar. Então é esse período que é chamado de governo divino em mãos humanas, porque Deus vai pegar o seu governo, que era a teocracia, e agora vai transferir esse governo aos homens, que nós podemos chamar de monarquia, ou como a própria revista que sugere, uma monarquia teocrática, em que Deus agora tem um rei, o povo, esse rei, é bom a gente lembrar também que esse rei é pedido pelo povo. Nós podemos observar em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5, diz o seguinte, olha: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Então observe que esse distanciamento do povo de Deus era tão grande que eles, ao invés de se inspirarem, né, através de líderes, então por isso que é importante líderes tementes a Deus, porque o temor a Deus desses líderes vão refletir, vão inspirar o povo, os seus liderados. Como eles não tinham isso, quem era a inspiração desse povo? As outras nações. Então agora, o próprio texto, se a gente ler um pouquinho antes, 1 Samuel capítulo 8, os versículos 1 ao 3, diz o seguinte: aí sucedeu que tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, os filhos de Samuel eram muito diferentes dele. O próprio texto vai dizer que eles eram avarentos, aceitavam suborno e pervertia o juízo. Ou seja, eles eram juízes para fazer justiça, mas eles não faziam justiça. E por causa disso, os anciãos de Israel, eles se reúnem e vai até Samuel e diz para Samuel: olha, você já está velho, você não tem mais acesso, condições de percorrer toda a nação não tem condições, nem todos têm condições de vir até você. Então, faz o seguinte: elege sobre nós um rei, assim como tem todas as outras nações. Então observe que eles estão rejeitando Deus como rei, e agora eles querem, assim como tem as outras nações, eles querem um rei. E aí, nós vamos observar ao longo do trimestre, nós vamos observar a própria revista, ela vai reforçar isso, ou ela vai trazer isso para nós, que melhor dizendo, Samuel ele se entristece com esse pedido do povo, e Deus então ele conforta Samuel e diz: olha, faz o que eles estão pedindo. E aí então que o terceiro personagem, ou melhor, o segundo personagem do livro de Samuel, que está presente nos dois livros de Samuel, que é Saul, entra em ação. Então Moisés, melhor dizendo, Samuel unge Saul como rei, e esse rei ele tem um início de governo razoavelmente bom, mas logo ele se perde. Então depois entra em cena o terceiro personagem, que é Davi.
onde a própria Bíblia diz que Davi é homem segundo o coração de Deus, e sob a liderança de Davi, Israel expande, cresce, volta a temer ao Senhor. Nós vamos observar que dos primeiros atos de Davi como rei em Israel é trazer a arca de volta, a arca da aliança que havia se perdido. Ele traz de volta, essa é uma das primeiras atitudes como governador ou como rei em Israel. E então, sob a liderança de Davi, podemos dizer que a nação de Israel ela vive um novo avivamento. E outra coisa importante é a gente diferenciar que a chamada de Saul e a chamada de Davi, ambos foram ungidos por Deus, mas o critério de escolha é diferente, né? O critério de escolha para a unção de Saul é segundo o pedido do povo, ou seja, poderíamos dizer que Saul é um rei segundo o coração do povo, enquanto que a escolha de Davi, nós vamos observar que os critérios para a escolha de Davi são critérios divinos. Por isso que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Então, enquanto Saul ele é escolhido segundo os critérios do povo, Davi ele é escolhido segundo os critérios de Deus. Muito bem, as lições que se seguem do nosso trimestre, né, mais uma vez, para que esse tema fique bem vivo na nossa memória, o governo divino em mãos humanas. As lições que se seguem ao longo do trimestre, ela vai justamente mostrar como é que se construiu essa relação que a própria revista chama de monarquia teocrática, o governo divino em mãos humanas. Como eu disse lá no começo, embora as mãos sejam humanas, ela não anula o governo divino, Deus permanece no controle, e embora o governo seja divino, esse governo não anula a humanidade desses homens. Então, ao longo desse trimestre, nós vamos ver, vamos estudar sobre o nascimento de Samuel, a chamada de Samuel, a degradação da liderança sacerdotal. Então nós vamos observar que Samuel ele é levantado por Deus em um momento de total degradação do ministério sacerdotal. Então poderíamos dizer que Samuel ele é a restauração do sacerdócio. Nós vamos estudar também sobre a instituição da monarquia em Israel, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Então nós vamos observar que embora Saul tenha sido escolhido mediante o critério do povo, ele começa o seu reinado bem. No meio do seu reinado é que ele se perde, ao ponto de Deus rejeitá-lo como rei. E é importante, nós vamos estudar sobre isso, né, uma lição sobre isso, e é importante a gente entender que essa rejeição de Deus a Saul é para o ofício de rei. Deus não está rejeitando Saul aqui no sentido de salvação. Nós vamos ver também a unção de Davi, como eu disse aqui, segundo os critérios do próprio Deus. Humanamente, Davi não teria nenhum critério pré-requisito que preenchesse os pré-requisitos para ser rei. Nós vamos estudar também sobre o exílio de Davi, período em que ele se esconde na caverna de Adulão e depois ele vai se exilar entre os filisteus. A perseguição de Saul era tão grande que ele sente-se mais seguro entre os inimigos do povo de Deus, que são os filisteus, do que no meio do seu próprio povo, por causa dessa ferrenha perseguição de Saul. Nós vamos ver também como é que vai se construindo o reinado de Davi, ou seja, como é que ele vai sendo forjado como rei. E também na lição 10 é interessante, porque nós vamos ver o homem segundo o coração de Deus cometendo um grave pecado, e que a Bíblia
não esconde, a Bíblia não faz questão de revelar esse momento crítico de Davi. Nós vamos observar que por causa desse pecado, esse pecado traz consequências gravíssimas sobre a família de Davi e sobre a nação. Temos também a rebelião de Absalão, que poderíamos dizer que é consequência do pecado de Davi. E a última lição, a lição 13, vai falar sobre a velhice de Davi, que também nos traz muitas lições importantes sobre a velhice de Davi. Para a gente concluir a lição de número 1, o título dela é Conhecendo os Dois Livros de Samuel. Então nós tivemos aqui essa visão panorâmica, né, olhando o contexto de cima. Agora imagine que nós vamos descer e em terra nós vamos caminhar por esses detalhes, ou melhor, nós vamos ver mais detalhadamente aquilo que nós vimos de forma mais panorâmica. Então, a verdade prática que me chama a atenção concernente a esses dois livros, né, 1 e 2 Samuel, diz o seguinte: nos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, aprendemos a servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Então, apesar do homem, no caso aqui o povo de Deus, ter se distanciado de Deus, nós vamos observar o cuidado de Deus em atrair o povo novamente. E nós vimos aqui, nós lemos, né, que após a morte de Josué e daquela geração que havia vivido no tempo de Josué, uma nova geração se levanta que não conhece o Senhor. Agora, sob a liderança, a partir de Samuel, e principalmente com Davi, nós vamos observar uma nova geração se levantando, e agora essa geração, eles aprendem a servir ao Senhor, a adorar e a amar o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque, como eu disse aqui, um líder temente ao Senhor, um líder que ama ao Senhor, isso vai refletir diretamente ao povo. Eu disse que um dos primeiros atos de Davi de governo ou de rei foi restaurar ou trazer de volta a presença de Deus, simbolizado pela Arca da Aliança. E ele faz uma festa em Jerusalém, onde ele se despe das roupas, das vestimentas reais, ele se coloca no meio do povo como um do povo, e juntamente com o povo ele leva o povo a adorar ao Senhor. Então, nós temos aí chamando a nossa atenção. Então, é importante, a partir da lição de número 1, na medida que esses temas forem avançando, a gente ter isso em mente e se possível, no coração, né, que esses dois livros, eles vão nos apresentar como servir, adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Essa lição ela está dividida em 4 tópicos. Né? O primeiro vai falar sobre o contexto histórico de 1 Samuel. Então, nós vamos observar que o contexto em que esses dois livros ocorrem é um contexto de total degradação política e espiritual. Nós já lemos aqui Juízes capítulo 17, versículo 6, que vai dizer que o povo, não, por não ter liderança, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. 1 Samuel 2,17 diz o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Portanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia
ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não comerá de ti carne cozida, senão crua. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não agora has de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então esse era o contexto espiritual da época. Esses homens aqui, que o início do texto vai dizer que eles não conheciam o Senhor, eram sacerdotes, eram os filhos de Eli. Então observe em que contexto Samuel é levantado, né, e esses dois livros são escritos. Então era um contexto de politicamente falando, era um contexto de total anarquia, em que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, e espiritualmente falando, esse era o sacerdote que eles tinham, né? De total desrespeito, de total falta de temor a Deus, tanto que o texto vai dizer que eles não conheciam ao Senhor. O segundo subtópico chama a nossa atenção para a autoria e data, né? A autoria do primeiro e do segundo livro de Samuel, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Então nós temos aí, possivelmente, boa parte desses dois livros é de autoria do próprio Samuel, e os demais capítulos, a autoria de Natã e Gade. O segundo, ou melhor, ainda a data dos livros, né, está aqui no segundo subtópico. Nós vamos observar que é possível que esses livros tenham sido escritos entre o ano 1100 e 970 a.C. Terceiro subtópico da nossa lição vai falar da teologia nos livros de Samuel. Então nós vamos observar a teologia nos livros de Samuel está relacionada ao estabelecimento da monarquia, dessa monarquia teocrática, né, que o nosso autor traz para nós com o tema de o governo divino em mãos humanas, e os alicerces da dinastia davídica, né? Como Davi ele é forjado, ele é construído rei em Israel. E finalmente o último tópico, nós temos aí o quarto tópico e último, nós temos Samuel, o divisor de águas. Por quê? Porque Samuel ele é levantado não só no papel de sacerdote, como sacerdote poderíamos dizer que Samuel ele é a restauração do sacerdócio em Israel, mas além de sacerdote ele é profeta e ele é também juiz. Então nessa escala de juízes que lideraram nacionalmente todo Israel, Samuel ele é o último juiz dessa escala, né? Então nós temos aproximadamente 15 juízes, que vai de Otniel a Samuel. Então Samuel ele é esse divisor de águas, tanto no ministério sacerdotal como na nação, porque ele é fundamental para essa transição do modelo teocrático para esse modelo de monarquia teocrática. Ok? Então, assim nós finalizamos mais uma aula, ou uma videoaula para início desse novo trimestre, o último trimestre de 2019, e eu gostaria de finalizar esse vídeo convidando você que é de Ribeirão Preto e aqui da região para estar conosco aqui no nosso CAPED todos os sábados, a partir das 14 horas, no nosso templo sede, que fica na Rua Álvares de Azevedo, 635, na Vila Tibério. Então, todos os sábados, a partir das 14 horas, nós estaremos reunidos, discutindo de forma mais detalhada cada lição que será ministrada em todas as nossas congregações. E você que não é de Ribeirão Preto, que é de longe, de algum lugar, esse vídeo chegou até você, mais uma vez, compartilhe, dê um like no vídeo,
Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os grupos da igreja, com seus amigos, com alguém que você sabe que é amante da escola dominical, para que esse vídeo possa alcançar pessoas, e eu tenho certeza que é uma forma também de estarmos divulgando a palavra de Deus e evangelizando. Então assim nós concluímos mais uma lição, e eu quero agradecer a você que está aí nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.